Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia. Agora são... Boa tarde já, rapaz. 12h10. Deve ter muita gente aí que já tá preparando o almoço, né? Algumas pessoas já estão cozinhando, outras devem estar no supermercado, outras devem estar trabalhando. Eu gostaria de fazer aqui uma transmissão rapidinho com vocês. Bom dia, boa tarde a todos. E eu gostaria de falar um pouco aí sobre o assunto que repercutiu essa semana, né? O assunto que foi motivo de muitas tretas, revoltas e que inclusive gerou uns comentários aí um pouco calorosos, né? Até a ponto de pedir a volta do AI-5. Bom, gente, comentando um pouco sobre o fato. Bom dia, boa tarde a todos vocês. O Jair Bolsonaro essa semana foi vítima de um ataque cruel da Globo, né, onde eles tentaram imputar no presidente a culpa pelo assassinato da vereadora Marielle Franco. Tá? Ok. O que a Rede Globo realizou com ele, né, está mais do que claro que foi uma tentativa de abafar o caso do Celso Daniel, né, que segundo a delação do Marcos Valério, o mandante do crime havia sido o presidente Lula. Então, eles, para equilibrar o jogo, digamos assim, né, para ter um podre tão grande quanto o do Lula ter mandado matar o Celso, eles tinham que pegar o líder da direita e jogar alguma coisa tão pesada quanto também, para que a esquerda não apanhasse tanto. E aí fizeram isso. Então foi de uma forma muito deslavada, foi de uma forma cruel, uma forma injusta, né? Dentre os inúmeros ataques que Bolsonaro já tem sido vítima, sem contar, né, a facada que ele sofreu ano passado, risco de perder a vida, e sobreviveu graças ao bom Deus, por misericórdia divina, mas ainda assim a mídia suja, comprada, a serviço do Foro de São Paulo, não para de atacar o nosso presidente. Bom, o que eu gostaria de ressaltar, né, foi uma análise que eu tive em relação aos comentários de alguns isentões, né, a respeito da postura com que o Jair Bolsonaro ele fez a live e denunciou a canalice da TV Globo. Gente, aquela live pra mim foi... como se aquele grito que tivesse entalado, Bolsonaro tivesse posto pra fora, sabe? Aquilo que eu, como cidadão brasileiro, né, indignado com a esquerda, indignado com a forma suja, sorrateira com que eles fazem os planos deles, eles fizeram com o Bolsonaro, aquilo foi estarrecedor. E a forma como o Bolsonaro reagiu foi na mesma altura, né? Foi uma ira, foi uma agressividade que, ainda assim, na minha opinião, é pouco para comparar ao que a Globo realizou. Então, falando um pouco sobre a reação de Jair Bolsonaro, se a gente comparar a maneira como o Bolsonaro atacou a instituição, chamando de canalha, né, chamando de lixo, e atacando os jornalistas, atacando a imprensa, e a gente também comparar, né, a forma delicada, a forma gentil, sorrateira com que a matéria foi feita, né, a gente não pode ser hipersensível, sabe? Ser muito ofendidinho. Porque se analisarmos os pontos, o impacto negativo que essa matéria teve, né, que usou palavras bonitas, seguiu, entre aspas, um código de ética do jornalismo, né, foi todo delicado, todo simpático, o William Bonner, a Renata falando, né, da matéria, tipo, ai gente, olha, eu não estou falando que foi o Bolsonaro que matou, mas o porteiro falou que pode ser. Então, essa forma canalha, comparada
com o que o Jair Bolsonaro vociferou, né, chamando essa imprensa de vendida a serviço da esquerda do Foro de São Paulo, foi pouco que o Bolsonaro fez. A gente tem que parar de relativizar as coisas, né, e se apegar na esfera emocional, sentimental. A gente tem que começar a ser um pouco mais racional, entender o que está por trás do comunicador, daquele que está transmitindo a mensagem. E se a gente comparar o que está por trás da intenção do Jair Bolsonaro e o que está por trás da intenção do Jornal Nacional, a gente vai dar crédito sim para Jair Bolsonaro. Porque se a gente vê o que está por trás daquele xingamento do Jair Bolsonaro, é a defesa pela verdade. E o que está por trás das palavras delicadas do Jornal Nacional é a mentira, é a falsidade, é a calúnia, é a difamação, é o objetivo de derrubar esse governo para voltar a receber a verba do governo federal. É receber concessão para não acertar as dívidas que ao longo dos anos do governo petista não foram quitadas. Então, o que está acontecendo é um jogo. E nós temos que parar de cair na conversa da esquerda. Parar de cair no jogo da mídia. Eles vão fazer de tudo para nos colocar contra o presidente. Eles sabem que a única força que o presidente Bolsonaro tem é o povo. E eles vão agir de todas as formas para enganar. Trazendo agora para nossa esfera, né? Aqui de Araraquara. A gente tem... Gente, é uma vergonha o jornalista que nós temos aqui. Nós temos um jornalista que é analfabeto. Analfabeto. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Ele é um analfabeto funcional. Ele não tem capacidade de raciocinar por si próprio. Ele precisa de um encosto para ficar lá, né? Que eu chamo até de Gramsci. É o Luiz não sei o que lá Gramsci, que eu chamo aquele cidadão, né? O Antônio Gramsci da Rádio Morada de Araraquara, que fica disseminando mentira. Fica parecendo a serpente no Éden, conversando lá, jogando na cabeça da Eva, né? Come do fruto. Esse é o nível de jornalismo que nós temos. Pessoas maldosas, pessoas maquiavélicas que induzem outros profissionais de comunicação ao erro para que cometam atitudes antidemocráticas, mentirosas, levianas, a fim de derrubar o governo e com um projeto de poder, sim, tá? Esse Antônio Gramsci, desse jornal que eu tô falando, ele já foi candidato a vereador em Boa Esperança do PT. E hoje ele está do lado da bancada de maior audiência no rádio, em Araraquara e região. E, infelizmente, está enganando, está induzindo as pessoas mais humildes, as pessoas mais simples, que não têm oportunidade de estudar, de trabalhar, de adquirir conhecimento para compreender o cenário político nacional. Então é uma vergonha, porque você vê que é um complô, é um projeto de poder. Então eram tetas que existiam, que eram mamadas por esses jornalistas canalhas que nunca prezaram pela verdade, porque se prezassem pela verdade, com certeza o povo brasileiro seria mais consciente, não seria enganado facilmente, né? Uma boa parte, digamos assim, porque graças a Deus a maioria acordou e votou em Jair Bolsonaro, mas uma boa parte que ainda não acredita no Brasil, ainda não acredita na política, ainda acredita na volta do Lula, essa daí que é manipulada por esses jornalistas, ela certamente não teria essa mentalidade se esses jornalistas fossem sérios, comprometidos com a realidade do país, com números, com fatos, e não com ideologias, com teorias mirabolantes. Então, é triste a gente vê que Araraquara é vítima disso. E esse discurso incriminatório, difamatório contra o presidente Jair Bolsonaro, ele tem uma finalidade: causar medo na população. É um marketing de guerrilha que a gente chama, né? Então você pega o seu oponente e você massacra ele. Você destrói ele com todas as possibilidades, ataca em todas as áreas possíveis ele, a família, a sua profissão, a sua competência, a sua habilidade, o seu cargo. E assim você espanta as pessoas, faz com que elas tenham repulsa por aquele cidadão, por aquele indivíduo. E aí você vem com a solução.
ano que vem, não dá para você confiar em Jair Bolsonaro, não dá para você confiar no governo federal. Você tem que confiar em quem defende as democracias, em quem defende a justiça social, em quem defende a igualdade. E aí quem que vem? Aquele cidadão que já foi ministro da Dilma, com uma estrela vermelha no peito e o PT no meio. Tá? Então isso é marketing. O que o jornal está fazendo, esse jornal aí, essa rádio que faz de manhã, é marketing de guerrilha, para destruir o Jair Bolsonaro, mudar a opinião dos seus eleitores, para que ano que vem deem mais um voto de confiança para aquele partido que roubou o nosso país, que saqueou o nosso país. Eu estava vendo ontem um ranking, né, que a Firjan realizou dos municípios brasileiros, e vendo o desenvolvimento, a forma como cada município ele é pontuado de acordo com a sua capacidade de gerir os recursos públicos. Gente, Araraquara tá lá embaixo, no estado de São Paulo, tá uma vergonha, tá da metade para baixo, né, nesse índice. E o principal índice de Araraquara se trata de investimentos. Desde 2016 vem caindo o número de investimento aqui no nosso município. Quem investe aqui nessa cidade? São os empresários. Por que estão deixando de investir aqui? É só a gente reparar o que tem acontecido ao longo dos últimos anos. Tem aumentado a carga tributária, tem aumentado o número de impostos, tem aumentado o número de fiscalizações. Tem vereador, por exemplo, que aprovou um projeto de lei para que todos os estabelecimentos comerciais, né, que trabalham, fast foods, lanchonetes, restaurantes, eles coloquem lá mais uma válvulazinha para aquilo impedir um acidente, porque houve um caso isolado num bairro, em um estabelecimento, aí onera todos os outros estabelecimentos comerciais com essa válvulinha, porque é ela que vai garantir a segurança. Isso tudo é mais Estado, é mais intervenção. É o governo falando que ele que sabe o que quer para a sua vida, que ele que sabe o que vai resolver o seu problema, e tirando a autonomia do indivíduo, tirando a liberdade do indivíduo, tirando o lucro dele, impedindo que ele tenha recurso para contratar mais gente, para investir mais dinheiro, inclusive para que outras empresas venham para cá. Você acha que um município que tem uma política assistencialista, intervencionista, vai atrair recursos para o município? Não vai de maneira alguma. Com certeza, eles vão sair correndo dessa cidade. Vão investir em São Carlos, vão investir em Ribeirão, vão investir em São José do Rio Preto, mas não vão investir em Araraquara. Porque sabe que aqui o governo gosta de abocanhar uma parte do lucro para, entre aspas, fazer políticas públicas. Ok? Então é uma vergonha. E diante disso também, uma revolta aí que me deu foi ver os isentões, né? Aqueles que, eu sou paz e amor, né? Eu não sou direita, eu não sou esquerda, eu estou acima disso, eu estou acima do bem e do mal, eu estou acima do certo e errado, eu estou acima de tudo, eu estou acima das estrelas, né? Porque eu sou democrático, eu amo todo mundo, eu gosto de dialogar com todo mundo, né? A Bíblia, eu gosto muito do termo dela, né? Se você não é frio e você não é quente e é morno, eu vou te vomitar, né? Então esses isentões que acham que estão acima do bem e do mal, na verdade são aqueles que serão vomitados. Ficam diante dessa situação onde Jair Bolsonaro foi muito agressivo, atacou o veículo de comunicação Globo, ficam dando uma, né, de ofendidinhos. E o presidente da República não pode agir desse modo? Como assim o presidente da República falar que uma emissora tão importante para disseminar informação na sociedade está sendo agressiva? Não, onde já se viu? A TV Globo errou, mas o Bolsonaro não poderia ter agido desse jeito. Parem de ser canalhas, hipócritas. Porque não se compara, o nível de canalice da TV Globo não se compara com os ataques de Jair Bolsonaro. De novo, o que motivou Jair Bolsonaro a fazer aquela live foi a defesa pela verdade, foi ver a sua moral, a sua honra indo pro ralo por conta de mentiras sorrateiras de veículos de comunicação. Então não queiram comparar. Eu entendo Jair Bolsonaro, eu sei por que ele age dessa forma.
E só quem ama o Brasil, só quem ama a verdade, só quem luta por algo, que entende que é o certo, que é o verdadeiro, que é o honesto, é que vai compreender todas as palavras ditas naquela live. E só quem está cansado de ver a esquerda dominando esse país vai entender o que Eduardo Bolsonaro quis dizer na entrevista com a Leda Nagli, aonde ele afirmou que se não tiver condições de parar os ataques da esquerda em torno da América Latina, que estão a passos largos chegando no nosso país, a ponto de gerar o caos nas principais capitais aqui do Brasil, não tem outra forma senão agir, né, por meio de um ato, um AI-5 ou algo parecido, em defesa da soberania nacional, em defesa da ordem, em defesa dos cidadãos brasileiros. Então, pô, gente, nós estamos vivendo num ambiente de guerra. Não dá para ficar soltando pombinha quando você tem uma esquerda articulada, uma esquerda falsa, hipócrita, jogando. E eles são mestres na dialética, na arte de manipular, de enganar, de persuadir. E nós não podemos cair na conversa deles. Não podemos querer sentar com eles, dar as mãos e fingir que é amiguinho. Enquanto eles estão entrando nas nossas igrejas, enquanto eles estão entrando nas associações, enquanto eles estão entrando nas universidades, corrompendo a mentalidade de homens, mulheres, jovens e crianças, eles estão preparando um golpe para derrubar o nosso país. E a esquerda, ela age de uma forma sutil. Ela não vai chegar com armas, ela não vai dar um golpe, ela vai mudar a mentalidade das pessoas. E ela vai fingir que é educada, fingir que é democrática, fingir que te respeita, para depois apunhalar pelas costas. Então é isso que eu queria falar aqui com vocês. Eu tento fazer live calmo, mas eu acabo ficando muito nervoso. Não dá, gente. É revoltante a situação que a gente vê que o Brasil está. É uma podridão moral, uma podridão, uma corrupção que está na base da sociedade e que se reflete nas esferas políticas. Infelizmente, é isso que acontece. Nós precisamos defender a base da sociedade. Primeiro, o indivíduo, a sua autonomia, a sua liberdade, a sua capacidade de pensar, de ser livre para exercer aquilo que para ele lhe trará felicidade, lhe fará bem, sem prejudicar o outro. Segundo, a família, defender o que as tradições, as experiências, os ensinamentos dos nossos antepassados nos trouxeram bagagem, conhecimento para preservar aquilo que nós temos hoje. Depois, a nossa comunidade, nosso bairro, os nossos vizinhos, as associações, partidos. Aí então, vamos pensar nas esferas legislativa, executivo, no município, no estado e no país. Então, é isso, gente. Nós não podemos abaixar a cabeça, não vamos cair nas falácias da esquerda, nas falácias da mídia. Vamos lutar em defesa da verdade e pagar o preço que for necessário para não abrir mão dela. Beleza? Gente, tenham uma boa tarde, fiquem com Deus. Se vocês gostaram, curtam esse vídeo, compartilhem aí nas redes sociais, marquem algumas pessoas. Só não marque esquerdista para não arrumar briga, gente, que eu não quero arrumar treta com ninguém, não. Só estou falando aqui a minha opinião para aqueles que concordam comigo, ok? Não quero convencer ninguém a mudar de opinião. Ó, é isso aí, gente. Fiquem com Deus. Boa tarde, bom sábado e bom final de semana.